Depois da morte dos apóstolos de Paulo, apareceram, aliás, mesmo durante o período da vida deles, já apareceram pessoas reivindicando serem apóstolos. Na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo menciona aquilo que ele chama de falsos apóstolos ou superapóstolos, ou outros apóstolos, que ele denuncia como sendo enviados de Satanás. Da mesma forma que Satanás se transfigura em anjo de luz, aqueles emissários se transformavam ou se transfiguravam em ministros da justiça. Eram pessoas que estavam se infiltrando nas comunidades que Paulo havia fundado em Corinto, reivindicando ter autoridade apostólica, tanto quanto o apóstolo Paulo, minando a autoridade de Paulo e ensinando outras doutrinas. No livro de Apocalipse, na carta que o Senhor Jesus mandou que João enviasse à igreja de Éfeso, existe uma recomendação, está lá no capítulo 2 de Apocalipse, uma recomendação da igreja de Éfeso, porque ela colocou à prova aqueles que diziam que eram apóstolos e não eram. Então se percebe que o nome apóstolo e tudo que ele representa era uma tentação para muita gente, né? Era um ofício provavelmente o mais cobiçado, porque é aquele que estava no topo da chamada hierarquia eclesiástica. Então, já enquanto os apóstolos, ainda quando os apóstolos estavam vivos, já tinha gente reivindicando o título de apóstolo. Então, não devemos pensar que isso é uma coisa dos tempos modernos, né? Já no Novo Testamento encontramos sinais de que isso seria uma coisa que se repetiria através da história da igreja. E não deu outra. No gnosticismo, que foi a primeira grande heresia surgida dentro do cristianismo, ela começa no século I, sem uma forma definida, e se estrutura no século II. E ela se apresentava como tendo também os seus apóstolos. Os apóstolos gnósticos, eles são referidos por esse nome. Eles se espalhavam por todo o Império Romano, levando avante a doutrina gnóstica, semeando as suas heresias e fundando as igrejas gnósticas e tentando converter os cristãos ao pensamento gnóstico. E eles são referidos como apóstolos. Desses aí eu quero destacar dois. O primeiro, Marcião, por volta do meados do segundo século, anos 140, 150 por aí, que alguns acham que ele não era gnóstico, mas de qualquer forma ele tinha simpatias pelo gnosticismo. Ele é mais conhecido por aquela distinção entre o Deus do Antigo Testamento e do Novo e por aquele cano mutilado do Novo Testamento que ele promoveu. Ireneu, combatendo a heresia marcionita, diz que ele era o 10º apóstolo gnóstico que substituiu um tal de Cerdo em Roma, que teria sido o 9º apóstolo gnóstico contando da sucessão apostólica. Então os gnósticos estavam reivindicando sucessão de apóstolos, não é? E o Marcião seria o 10º. E aqui um outro gnóstico também, ou influenciado pelo gnosticismo, embora ele tinha suas próprias ideias, é o famoso Mani ou Maniqueu. Ele é do século III, ensinava a famosa heresia dualista e uma série de outras. Ele dizia que ele era o Parácletos, que Jesus Cristo havia prometido, se apresentava como apóstolo na sua obra principal, Epístola Fundamental. Ele inicia dizendo assim, Mani, o apóstolo de Jesus Cristo. E numa carta que ele escreve a um discípulo chamado Marcelo, ele se apresenta como Mani, apóstolo de Jesus Cristo, a meu amado filho na fé Marcelo, evidentemente uma paródia das cartas do apóstolo Paulo. Ele constituiu igreja, a igreja maniqueísta, onde ele tinha 12 apóstolos debaixo da sua liderança. Influenciados por ele, pelo sistema maniqueísta de igreja, essa visão apostólica, nós encontramos em meados da Idade Média, os paulícios, e a gente encontra vestígios dele até a época da Reforma. Os paulícios eram uma seita que seguia as ideias maniqueístas. Mani para eles era realmente o apóstolo de Jesus Cristo, e eles organizavam suas igrejas com 4 funções: apóstolos, profetas, evangelistas e mestres.
e os apóstolos estavam na hierarquia. Então a gente pensa que usar Efésios 4:11 para definir os 5 ministérios, a gente pensa que isso é coisa de agora. Não, os paulícios já tinham uma estrutura eclesiástica baseada em Efésios 4:11, onde os apóstolos funcionavam como sendo autoridade máxima. A Reforma Protestante cortou qualquer pretensão à apostolicidade ou sucessão apostólica. Na verdade, esse foi o ponto da Reforma. Sola Scriptura, que é o slogan maior da Reforma, foi elaborado em oposição ao conceito de que o Papa, o Bispo de Roma, ele estava em sucessão, ligado aos apóstolos, e era um representante moderno dos apóstolos, por quem Deus continuava a falar e trazer novas revelações. Então, os reformadores disseram que Deus nos fala somente pela Escritura, sola Escritura, e rejeitaram toda a hierarquia católica e a sucessão através de bispos, e disseram que a presença apostólica, não usar esse termo, mas o conteúdo apostólico, a tradição apostólica, o ensino apostólico, o peso apostólico se encontra na Escritura. Então, sola Escritura em rejeição à hierarquia católica, encabeçada por um Papa infalível falando ex cátedra. Mas logo depois da Reforma, não muito tempo depois, a questão dos apóstolos volta à tona. Infelizmente, dessa vez, foi dentro da igreja presbiteriana. Tenho que admitir. Havia um pastor presbiteriano na Escócia, muito competente, chamado Edward Irving, e ele foi convidado a vir à Inglaterra para pregar pelo presbitério de Londres. E ele era muito eloquente, jovem, grande pregador, teólogo bom. E a igreja começou a encher de tal maneira que eles construíram a catedral, a capela calcedônica para ele. Era um grande espaço que cabia muita gente. Com o tempo, parece que ele foi influenciado por um pastor auxiliar, daí o perigo, né, do pastor auxiliar. Influenciou o chefe e ele começou a aceitar, começou a pregar que a vinda de Cristo estava iminente. Cristo voltaria a qualquer instante. E que antes de Cristo voltar, ele haveria de restaurar o governo original da sua igreja. E que ele iria trazer de volta os apóstolos e os profetas e todos os dons miraculosos. A coisa ficou feia, a igreja se dividiu, o presbitério de Londres o disciplinou, e a igreja que saiu com ele veio a se chamar a Igreja Católica Católica Apostólica, sem o romana, não é? E eles estabeleceram profetas e apóstolos, os quais, uma vez estabelecidos, expulsaram o pastor Edward Irving, né? Porque onde tem apóstolo, pastor pia miudinho, né? Não tem vaga para... A própria igreja o exclui. E ele morre doente e sozinho. Mas é ali, em Edward Irving, que nós encontramos o retorno a essa questão de que o governo pretendido por Deus para a sua igreja sempre foi o governo apostólico. Edward Irving traz isso de volta e liga a questão da vinda de Cristo. Que antes que Cristo vai voltar para buscar uma igreja restaurada, para que ela seja restaurada, os ofícios do Novo Testamento têm que ser restaurados. E aí então vem a ideia de que ele vai trazer apóstolos e profetas. Essa igreja, depois da morte de Irving, se chamou Igreja Irvingita, e ela que se dividiu. E esses 12 apóstolos saíram em pregação pelo mundo, eles estavam convencidos que Cristo haveria de voltar no período da vida deles, porque eles eram a restauração da igreja neotestamentária. Foi morrendo um por um, até que finalmente o último morreu e Jesus não voltou. Então, tinha alguma coisa errada aí na teoria, né? Tinha alguma coisa errada na teoria. Essa igreja chega no Brasil com o nome de Igreja Nova Apostólica. Ela tem no Brasil cerca de 1 milhão de membros. Se você procurar na internet, Igreja Nova Apostólica, você vai encontrar. Eles têm apóstolos, são os sucessores do Edward Irving aqui no Brasil. E mantém isso, que os apóstolos que estão ali, eles são realmente apóstolos no mesmo nível de Paulo e dos 12, e que é o governo que Deus pretendeu para a sua igreja.
Eu creio que nós precisamos, de fato, restaurar a igreja ou reformar a igreja, mas se nós fazemos isso, nós não precisamos de novos apóstolos para isso. É só voltar ao ensino dos velhos apóstolos. E aí nós temos o caminho certo para reforma, reavivamento espiritual, transformação, mudanças. É só voltar para o ensino dos velhos. Nós não precisamos de novo apóstolo com novas ideias. A gente restaura a igreja dessa forma. A grande pergunta é: quais são as reais motivações para as pessoas hoje quererem ser chamadas de apóstolos? Qual a razão para isso? Essa é a pergunta que sempre fica no ar e que às vezes a gente teme responder por conta do julgamento das intenções, mas às vezes é muito evidente a razão pela qual as pessoas querem esse título para si através da história da igreja. Não me refiro só aos modernos, mas através da história da igreja. Bem, saindo um pouco de Edward Irving, nós chegamos nas chamadas novas igrejas. As novas igrejas, eu me refiro primeiro àquelas igrejas que surgiram com o pentecostalismo. Como eu já disse para vocês, o movimento que alavancou o moderno movimento da reforma apostólica foi o pentecostalismo. A essência do pentecostalismo é que todos os dons do Novo Testamento estão presentes hoje, estão disponíveis hoje. E que foi por conta da incredulidade da igreja, da ossificação da igreja, do engessamento dela, por causa da sua forma, por causa da sua estrutura, que esse governo não se manifestou. Mas com o dia de Pentecostes na Rua Azusa, lá em Los Angeles, que marca o início, no início do século XX, que marca o início do movimento pentecostal, Deus então trouxe de volta à igreja todos aqueles dons do Novo Testamento. Inclusive o de apóstolos. Então, isso estava no coração do pentecostalismo quando ele nasceu. E o que aconteceu é que o movimento pentecostal se dividiu. E algumas linhas que nascem no movimento pentecostal, como a Assembleia de Deus, por exemplo, ela não aceitou apóstolos como não aceita até o dia de hoje. Temos que dizer isso em justiça à Assembleia de Deus. Eu li um pronunciamento do Concílio Mundial das Assembleias de Deus, acontecido nos Estados Unidos há poucos anos atrás, em que eles têm um documento sobre apóstolos, e eu assinaria embaixo como reformado. Igual, idêntico. É os 12 Paulo. Não tem hoje. Não tem hoje. Então, é um pronunciamento oficial da Assembleia de Deus Mundial, que não tem apóstolos hoje, os 12 e o apóstolo Paulo. Mas outras linhas se espalharam pelo mundo, levando a ideia de que os apóstolos estavam de volta e que Deus estava restaurando a sua igreja, porque o fim está próximo. Aqui no meu livro, na página 230, eu documento algumas dessas igrejas que nasceram no início do movimento pentecostal no formato apostólico. A primeira igreja pentecostal apostólica é a Igreja da Fé Apostólica, fundada no Reino Unido, em Londres, em 1908, portanto, cerca de 2-3 anos depois do surgimento do movimento pentecostal, fundada por William Oliver Hutchinson, após uma suposta visão de anjos. Anjos apareceram para ele e disseram que ele era apóstolo e que ele tinha que reconstruir o governo apostólico determinado por Deus. Igreja Apostólica de Zion, originada na África no mesmo ano, com um grupo multirracial de pentecostais, com ênfase em línguas, curas, visões e exorcismos, multiplicou-se rapidamente, dando origem a outras igrejas apostólicas, como a Zimbabwe Zion Christian Church, fundada por Samuel Mutendi, a Igreja Apostólica Africana, fundada por um africano metodista, John Marenke, em 1932. Marenke disse que ouviu uma voz que dizia que ele era João Batista e que ele deveria ir ao mundo pregar e converter as pessoas e que por isso ele deveria assumir o título de apóstolo. Lembrando que a poligamia é bastante comum nessas igrejas, além do sincretismo com as religiões africanas. E muitas delas são unitaristas, não creem na Trindade. Igreja Apostólica, fundada em 1916 em Londres por Daniel Williams, que havia sido ordenado apóstolo em 1913
por outros apóstolos da Igreja da Fé Apostólica de William Hitchinson. Iglesia La Luz del Mundo, fundada no México, com cerca de 2 milhões de membros hoje. Considera-se a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, fundada em 1926 pelo mexicano Eusébio Joaquim González, que diz ter tido uma visão em que Deus ordenou que ele restaurasse a igreja primitiva. Essa igreja nega a Trindade, ensina que a Bíblia só pode ser interpretada pelos apóstolos, aos quais Deus deu o poder de abençoar materialmente, faz sentido? E de ter onisciência. O apóstolo tem onisciência, ele sabe tudo o que se passa na vida das pessoas. Igreja Apostólica de Cristo, fundada em 1940 na Nigéria, pelo apóstolo nigeriano Joseph Babaola. Ele é considerado o precursor do movimento de igrejas independentes na Nigéria, boa parte dela adota o ministério apostólico. Hoje, há dezenas e dezenas de igrejas apostólicas na África. Eu não tive a oportunidade de ler a obra completa de Watchman Nee, que é o famoso chinês, que é líder do movimento das casas-igrejas na China. Mas eu sei que ele defende o ministério apostólico nos dias de hoje. E eu sei de informações, eu não tive tempo na minha pesquisa para me aprofundar disso, de como é a igreja na China, mas boa parte dessas casas-igrejas na China adotam o modelo apostólico de funcionamento também. Embora eu tenha lido bastante sobre a África. Inclusive no meu livro tem vários artigos e livros que vocês podem depois ver como documentação complementar. Agora, foi em Londres, mais recentemente, ainda nesse século passado, século passado, que surgiu o movimento das chamadas Novas Igrejas, encabeçado por um cidadão chamado John Noble. Havia vários outros, mas o John Noble é a pessoa que melhor articulou o movimento das casas-igrejas. Ele diz basicamente o seguinte, e a ideia dele, eu acho que ele é o mentor intelectual e teológico da nova reforma apostólica hoje. O Noble disse que era essencial para a igreja a redescoberta do ministério apostólico e profético para preparar o retorno de Jesus Cristo e para impulsionar o grande movimento evangelístico que haveria de preceder a parousia. Ele diz que o papel dos apóstolos novos seria se mover no meio das igrejas, subjugando as forças do mal, amarrando demônios, principados e potestades, quebrando as cadeias, promovendo a unidade das igrejas, daí a criação das redes apostólicas para congregar ministérios e igrejas, preparar e liberar o exército, o qual Deus haverá de realizar os propósitos de Deus para os tempos do fim. Preparar e liberar um exército. Os generais desse exército são os apóstolos. É um exército espiritual que pretende ocupar não só a igreja, mas o mundo. Eles vão governar o mundo. A ideia é essa mesmo, que esses novos apóstolos são os generais de Deus, do grande exército que Deus está levantando para dominar e subjugar o mundo, preparando para a vinda de Cristo. Ele diz que o desaparecimento do ministério dos apóstolos e profetas no início do século II precipitou a igreja no período de trevas, que deu origem ao cristianismo formal e ao papado. A falta de apóstolos na igreja durante os séculos causou um vácuo de autoridade que trouxe divisões, falta de milagre, mundanismo, apatia e outros. Bispos e presbíteros assumiram o lugar do apóstolo, isso foi um erro, dando origem a uma administração centralizada que culminou no papado. Estas pessoas, esses bispos e presbíteros, não eram as pessoas certas para guiar a igreja e, como resultado, ela entrou em declínio. Para restaurar essa igreja, que está hoje em declínio e apóstata, Deus está restaurando apóstolos na estrutura da igreja para que ela, por sua vez, seja restaurada para a vinda do Senhor. Essa é a ideia fundamental por detrás da nova reforma apostólica, que é o movimento ao qual pertence René Terranova
Estevão Hernandes, Valnício Milhomes, Neuza Etioca, Rony Chaves, César Augusto, todos esses apóstolos modernos são influenciados pela ideia de Noble. E o cara que popularizou isso no mundo e no Brasil chama-se C. Peter Wagner. Wagner foi declarado apóstolo em 1998 e ele já é uma figura muito conhecida no Brasil. Wagner foi discípulo de McGavran na Escola de Missões de Fuller e veio para a América Latina como missionário de uma igreja tradicional. Inclusive, quando ele chegou aqui, escreveu um livro, Cuidado, aí vem os pentecostais. Ele era avesso ao pentecostalismo. Chegou aqui, ele percebeu que as igrejas que estavam crescendo eram as igrejas pentecostais. Como ele é pragmático, ele se transformou em quê? Pentecostal. E aí o pessoal até brinca dizendo que ele deveria ter escrito um segundo livro dizendo, graças a Deus eles chegaram. Não é? Graças a Deus eles chegaram. Mas então o Wagner passa a adotar o pentecostalismo como sendo meio de crescimento da igreja. E ele, junto com o John Wimber, que é o fundador da Videira, que é uma denominação voltada para sinais e prodígios, ele cria um curso lá no seminário de Fuller intitulado Sinais e Prodígios, Crescimento de Igreja. Wimber falava sobre sinais e prodígios, como fazer sinais e prodígios, e o Wagner dizia como isso promovia o crescimento de igreja. Com o passar do tempo, o Wagner percebeu que era necessário avançar essa ideia e ele adicionou batalha espiritual aos ingredientes para fazer uma igreja crescer. A igreja não somente para crescer precisa fazer sinais e prodígios, mas ela tem que fazer guerra espiritual. E é nessa condição que ele é conhecido no Brasil. Ele veio ao Brasil várias vezes. Quem estudou com Wagner? Neuza Etioca é a mais conhecida. Né? Ela é discípula de Peter Wagner. A tese de doutorado de Neuza Etioca é Os Deuses da Umbanda, que foi traduzido para o Brasil. O livro dela, Deuses da Umbanda, na área de missões. Então, Wagner esteve no Brasil várias vezes promovendo simpósios de batalha espiritual e preparou Valnício Milhomes e Neuza Etioca e dezenas de outros que compraram a ideia da batalha espiritual. Depois de 30 anos defendendo batalha espiritual como sendo a restauração, o caminho para restaurar a igreja, e nada aconteceu, Wagner apareceu com a seguinte ideia, influenciado já por John Noble e outros. A razão pela qual a igreja não venceu a batalha espiritual é que estavam faltando os generais. E os generais são os apóstolos, e agora eles chegaram. Em 1998, ele se apresenta como apóstolo, após, em 1995, ter escutado uma profecia em que Deus, através de uma mulher, teria dito a ele, eis que eu te unjo como apóstolo para as nações. Então, em 98, ele aparece já com o título de apóstolo, numa conferência profética que aconteceu nos Estados Unidos. Ele recebe esse título. E aí ele começa a quarta fase da vida dele. Né? Ele começa como conservador, depois passa para pentecostal, depois guerra espiritual, e agora ele é o grande promotor da chamada Nova Reforma Apostólica. Ele é o fundador e chefe da maior coalizão apostólica, que é a Coalizão Internacional de Apóstolos. Reúne milhares de apóstolos no mundo todo e redes apostólicas debaixo da liderança dele. Ele agora saiu da liderança, ele está como apóstolo de honra, ou apóstolo emérito dessa instituição. Tem um outro lá que está ocupando agora a presidência. E ele se dedica a escrever livros, escreveu dezenas de livros, eu tive que ler vários desses livros na minha pesquisa, em que ele defende, foi difícil, foi sim, em que ele defende essas ideias, em que ele propaga, enfim. O Peter Wagner, eu começo descrevendo ele como uma metamorfose ambulante. Inclusive, ele tem um livro, um dos últimos livros dele, onde ele explica por que é que ele mudou tanto, porque é a crítica que o pessoal faz para ele. E ele diz que a vida dele é uma constante mudança. Ele mudou de conservador para pentecostal, ele começou como calvinista, hoje ele é um teísta aberto. O Wagner, ele diz que Deus não conhece o futuro, ele não sabia o que é que Adão e Eva iam fazer no paraíso. É um teísta aberto da teologia relacional. Arminiano roxo, ele era calvinista. Então,
Ele acreditava no governo congregacional, se não me engano ele era congregacional, hoje ele acredita no governo apostólico. Então o homem é uma salada, mas a quantidade de livro, o carisma dele, a maneira dele falar, influenciou muita gente. Todo esse pessoal aqui hoje, no Brasil, que é mais ideologizado, que é apóstolo, mas que tem cabeça, que tem teologia, tudo, bebe em Peter Wagner. As ideias de Wagner, que bebe do Noble, né, por sua vez. Então vem todo esse pessoal com essas ideias. Você percebe aqui, no Wagner e nos seus discípulos, o messianismo escatológico. Eles se consideram a última onda de Deus, o último movimento de Deus para a reestruturação da igreja. Eles dizem assim, a primeira reforma foi a reforma do século XVI, em que a questão doutrinária da salvação ficou estabelecida, mas não foi uma reforma suficiente, porque deixou de trazer de volta os dons espirituais e o modelo apostólico. Calvino, Lutero, Zwingli, Melanchthon, John Knox, todos eles falharam nesse ponto, porque eles não perceberam que precisava reformar mais. Mas aí, com a chegada do movimento pentecostal, que é a segunda reforma, Deus avançou mais um pouco na reforma da igreja e trouxe os dons espirituais de volta. Mas a Assembleia de Deus não viu que tinha que ter trazido os apóstolos. E agora nós estamos na terceira reforma, que eles dizem que é maior, inclusive, do que a reforma protestante, que eles chamam da segunda era apostólica, que é maior do que a primeira, que os apóstolos que Deus está levantando farão mais coisas do que os primeiros, que os 12 Paulo, e que representa a reforma final que Deus deseja fazer, que é trazer de volta o governo apostólico. Ele chega a dizer que o cristianismo precisa ser reinventado. É isso que a nova reforma apostólica pretende. Debaixo dos novos apóstolos, a igreja tem que ser reinventada na sua liturgia, no seu alcance, nos métodos de contribuição, especialmente métodos de contribuição. Há uma mistura, tem que reinventar todas estas coisas. Ele diz, e se a gente pergunta, mas como é que uma coisa tão grande como essa não passou despercebido para Lutero, Calvino, John Wesley, Whitefield, Agostinho, todos esses grandes teólogos? Por que ninguém viu isso? Ele diz que esse assunto foi deliberadamente ignorado no passado, porque os presbíteros não queriam abrir mão do governo e do poder para ceder aos apóstolos, e ele fala então de um espírito religioso mandado por Satanás que cegou a igreja durante 2000 anos. Satanás cegou a igreja durante 2000 anos, mas agora chegou a hora da verdade e da libertação. Chegou a hora da verdade, quando os novos apóstolos vão ocupar os seus lugares na igreja e no mundo. E é isso o que ele ensina e o que ele prega. Uma pessoa... aqui estão os conceitos principais, alguns dos quais eu já mencionei. Primeiro, isso aqui eu estou falando de Wagner, Noble e o que ele chama da nova reforma apostólica. Tá? Quais são os conceitos? Primeiro, que o governo que Deus tem para a igreja é o governo apostólico. É o governo centralizado na autoridade, na figura do apóstolo, que responde somente a Deus e que de Deus recebe diretamente a visão para comunicar à igreja e a quem Deus deu autoridade de cobertura espiritual para proteger a igreja, determinar os seus limites, estabelecer métodos, determinar os espaços a serem ocupados, admitir e demitir. Segundo, o ofício do profeta. Profetas estão de volta, como aqueles que recebem revelação direta da parte de Deus e proclamam a vontade de Deus, tanto quanto Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Dominionismo. Essa nova igreja, governada pelos apóstolos, ela haverá de dominar o mundo. Aqui o Wagner fala de apóstolos de mercado. Vocês já devem ter ouvido a teoria dos 7 montes. A teoria dos 7 montes é uma teoria que divide o mundo em 7 áreas: educação, economia, política, arte, enfim, são as grandes 7 áreas da existência humana. E cada uma área dessa é um monte. E esse monte tem que ser dominado pela igreja. E como é que a igreja vai fazer isso? Deus vai levantar os chamados apóstolos de mercado.
ou seja, homens apostólicos que não serão pastores, mas que irão para estas áreas, por exemplo, na política, irão para a economia, irão na educação e lá imporão a autoridade apostólica de maneira a trazer aquelas áreas para debaixo do governo da igreja. Então eles falam de transferência de riquezas. Os apóstolos de mercado, que seriam os apóstolos na área financeira, eles transfeririam as riquezas dos egípcios para os hebreus. Lembra que quando Israel saiu do Egito, despojou, ele dizia a mesma coisa, Deus vai despojar o mundo e trazer toda a riqueza para a igreja através dos apóstolos de mercado. Peter Wagner andou falando nas eleições que teve nos Estados Unidos para governador recentemente no Texas. E aí deu uma grande confusão, porque ele deu a entender que o candidato ao governo do Texas, que era um republicano, não sei se era republicano agora, mas era alguém evangélico, e que Wagner chegou para dizer para ele mais ou menos isso: você vai ser um apóstolo que Deus, através de você, Deus vai trazer o estado do Texas para debaixo do governo de Deus e tudo. A gente ouviu uma profetada dessa, né, recentemente aqui, quando, eu não vou dizer o nome da profetisa, né, duas que profetizaram que Marina Silva seria a eleita de Deus, né, a igreja estaria dando agora avançando nas trevas, ocupando espaços com a eleição de Marina e coisa dessa natureza. A visão que está por trás desse pessoal, não pensa que é uma profetada inocente. Esse pessoal tem essa visão de dominionismo, de dominar o mundo através de declarações, de profecia, de pessoas em determinadas áreas e transferir tudo isso para a vida da igreja. Então, nesse sentido, a escatologia da nova reforma apostólica é uma mistura de dispensacionalismo, porque eles têm Israel como sendo central, e ao mesmo tempo de pós-milenismo, porque acreditam na implantação do reino de Deus aqui na terra antes da vinda de Cristo. Então, uma escatologia confusa, mas que mistura elementos do pós-milenismo e do dispensacionalismo, em que tem esse dominionismo aí. Para eles, o governo de Deus para o mundo tem que ser teocracia. Deus governando o mundo através dos apóstolos. Já falei sobre isso. Revelações extrabíblicas. Os apóstolos recebem direto de Deus revelações sobre métodos, sobre estrutura, sobre estratégia, sobre o que fazer. Se você entrar nos sites desses apóstolos, pessoais ou mesmo das coalizões apostólicas, das redes apostólicas, todo ano eles lançam uma palavra profética para o Brasil. Esse é o ano da prosperidade, é o ano da restituição, é o ano da restauração. Deus nesse ano vai fazer isso. O René Terranova causou um grande escândalo quando em 2011 ele disse que era o ano da restauração, disse que naquele ano todos os filhos desviados dos crentes iam voltar, que os crentes iam adquirir emprego, carro, que os crentes iam ganhar escola, comércio. Ele profetizou coisas. Naquele ano, a Cindy, a profetisa Cindy, esqueço o nome dela agora, americana, famosa, ela mesma, tá, ela profetizou que o PIB do Brasil ia ser 6 vezes maior que os Estados Unidos e que o Brasil iria se transformar na fonte de riqueza, de missões. Então é profetada atrás de profetada que esse pessoal fala, porque eles entendem que os apóstolos trazem a palavra de Deus para a igreja e para o mundo. Sinais e prodígios, eles insistem nessa questão de fazer sinais e prodígios. E aqui eu preciso falar de Valdemiro Santiago. Eu tenho que defender Valdemiro aqui. Valdemiro não está nessa. Valdemiro é uma estrela à parte, ele é solo, a carreira dele, né? Ele usou, vocês sabem que ele foi ungido apóstolo pelos bispos da igreja dele. Ele era bispo e os outros bispos vieram e ungiram ele apóstolo. Ele não está ligado a Peter Wagner, a nenhuma rede apostólica, ele tem um ministério dele lá. Ele foi ungido apóstolo porque ele achou que esse título era bom para o negócio dele, né? Então ele usou, mas ele não, duvido que ele tenha lido algum livro, né, a respeito desse assunto aqui, né? Não creio que ele tenha feito isso. Tá? Mas os apóstolos, ele pode até ter lido, mas ele não demonstra conhecimento disso aí, né? Ele tem outro caminho dele. Ele é mais dentro da teologia da prosperidade, e sinais e prodígios e por aí vai.
Então, estes são os conceitos centrais da nova reforma apostólica. Aqui no Brasil, eu poderia falar da influência de um cidadão chamado Rony Chaves. Ele é um apóstolo da Costa Rica. Foi ele que ordenou Valnice Milhomens, Neuza Tioca e os primeiros apóstolos brasileiros em 2001, se não me engano. Eu tenho a data aqui, vou dizer daqui a pouco. E ele tem escritos em que ele fala da necessidade de apóstolos, a restituição escatológica sobre os novos apóstolos. Deus vai restituir tudo que a igreja perdeu nos 2000 anos. Ele fala da necessidade de estabelecer redes apostólicas, que os novos apóstolos são os comandantes da guerra espiritual que está se realizando no mundo, da necessidade de cobertura apostólica, revelações extrabíblicas, enfim, ele é mais articulado do que Peter Wagner, ele é mais teológico do que Peter Wagner. E quando você lê Rony Chaves, você vê um cara inteligente, bem articulado, que conhece a Bíblia, tentando defender essas ideias. Ele deve ter um ou outro livro publicado no Brasil, o mais famoso é uma apostila, Apuntes sobre el Ministério Apostólico. Está em espanhol, deve estar traduzido, mas eu não encontrei.